A gente entende, né? Até mesmo a Bíblia, né? Ela nos diz que Jesus falou da traição, né? Jesus muito bem falou dos traidores, né? Em Mateus 26, 21, diz: nesse momento Jesus começou a angustiar-se e exclamou: é realmente como vos digo, um de vocês vai trair-me, né? Naquele momento, antes da ceia, Jesus diz: um de vocês vai me trair-me. Então Jesus diz que há traição, até mesmo dos seus, né? E os sacerdotes, que seriam os novos apóstolos, os novos profetas de Cristo, porque falam da sua palavra, muitos estão traindo, né? Como os que se abraçam com o comunismo, são traidores de Cristo, são como Judas. E a gente vê que são hipócritas, bispos que têm um alto escalão aí, depois abaixo dos sacerdotes, os bispos, né, Eugênio, que trazem muitos padres para o erro, sinalizam, né, um abraço com o comunismo, né, um racha com o atual presidente. Confira. Meus caros, quando a gente achava que os bispos do Brasil estavam quietos, quando nós achávamos que os bispos do Brasil estavam assim, tomando conta das dioceses deles e tentando levar a vida dos seus fiéis para o céu, eis que surge a notícia de que dos 400 e tantos bispos do Brasil, 152 bispos resolveram emitir uma cartinha contra o Bolsonaro. Na verdade, a carta não era para ser publicada. Eu vou contar essa história para vocês hoje e aproveitando que faz um tempo que eu não falo da teologia da libertação, né? Então saiu a notícia aqui no blog da blogueira Mônica Bergamo com o título "Discurso de Bolsonaro não é ético e governo se baseia em economia que mata". Diz carta assinada por 152 bispos brasileiros. O documento seria divulgado no dia 22, mas foi suspenso para ser analisado por conselho da CNBB. Meus caros, esta é a verdade. Eu já estava sabendo desse negócio semana passada, de que esse grupo de bispos rebeldes, sim, bispos absolutamente rebeldes, socialistas e comunistas, bispos que apoiam uma ideologia que foi condenada formalmente pela Igreja desde a metade do século XIX, desde Pio IX. Exatamente. Esses bispos aí insistem em dizer que são da tradição, mas se rebelam contra a própria Igreja Católica. São os bispos comunistas mesmo, bispos vermelhos, bispos que têm de ser... Tem que ignorar esse tipo de gente, né? Primeira coisa que eu tenho de pontuar para vocês, antes de contar rapidamente a história desta carta e mostrar os pontos que ela tem de ridículo, de hipócrita e mentiroso. Primeira coisa, são bispos que estão assinando esta carta. Eu vou dar o nome deles já para vocês aqui e também eu vou dizer aqui que eu tenho uma lista de quem assinou esse negócio. Rapaz. Mas vamos lá, olha. Primeira coisa, não se fala nessa carta, são bispos católicos, lembre disso. Bispos católicos, a função principal, além de governar a diocese, é levar o povo para o céu. Mas não, lá não se fala de salvação de almas. Lá não se fala de espírito, de Deus. Não. Deus é só um acessório utilizado para fazer política. Não se fala do retorno às missas. Você é maluco, é? Não se fala do cuidado espiritual do povo que está querendo ter os sacramentos de volta. Não se fala do amor de Deus, não se fala de... Sabe o que se fala? De política, de politicazinha. Parece aquelas cartinhas de estudante nervoso, de diretório estudantil de universidade, que estão descontentes com o reitor e fazem um manifesto coladinho lá, né? Parece assim... Ai, meu Deus, nós vamos nos rebelar agora com uma nota. Que ninguém nota. Se não sou eu para dar publicidade para vocês, vocês não ganham publicidade nunca, né? É uma carta altamente política. Aliás, é só isso que ela é. Não é uma carta, carta ao povo de Deus, como eles gostam de dizer, né? Carta ao povo de Deus. Não é carta ao povo de Deus, seus bispos. Aliás, 152 bispos. Não são todos os bispos do Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil tem 400 e tantos bispos, foram 152. Portanto, aí 1/3, mais ou menos, que assinou essa carta. Não são todos os bispos. A maioria dos bispos não assinou. Inclusive, foi contra esta publicação. Mas é uma publicação política. É uma publicação que ecoa a velha ala comunista da CNBB. A carta não foi publicada pela CNBB
mas por membros, sim, da CNBB. É a velha história da teologia da libertação, né, meus caros? Que é esta busca, este movimento que busca se utilizar, aparelhar a Igreja Católica para fins revolucionários, para fazer revolução dentro da sacristia, para fazer revolução nas missas, utilizando o discurso das missas para enganar você, para enganar sua avó, utiliza o sacramento da confissão para fazer psicologia e não para te absolver, utiliza o mistério da Eucaristia para dizer que nós estamos aqui na partilha do pão, estamos aqui convivendo como irmãos. Não, meu filho, ali é o sacramento da Eucaristia, mas eles utilizam tudo, até a teologia, utilizam Maria, tudo para tentar fazer com que a igreja contribua com o movimento comunista. Teologia da libertação é isso, no fim das contas, né? É uma carta política, é uma carta que eles estão tentando desgastar o governo Bolsonaro e estão tentando relançar, com fracasso, a teologia da libertação no Brasil. Vejam o que o Boff e o Lula disseram aí recentemente numa live que os dois fizeram, claro, de camisa vermelha. SEBs, comunidades eclesiais de base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Chama a polícia. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Exatamente. Mas os autores principais desta matéria, deixe-me ler aqui para vocês, os autores principais desta nota desses bispos revolucionários foram, primeiro, Dom Cláudio Rumes, histórico petista. Dom Cláudio Rumes, com quem encontrei pessoalmente lá no Sínodo da Amazônia, que fez a renovação do Pacto das Catacumbas, que é amigo pessoal do Lula. Estava lá também Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau. Então já tem dois eméritos, Cláudio Rumes e o Dom Angélico Bernardino. Então dois bispos aposentados, que não tem nada que fazer, que é ficar enchendo o saco das pessoas com o comunismo. Esse Dom Angélico Bernardino é aquele que estava lá no show-missa do Lula, quando o Lula foi preso, estava lá fazendo show-missa com o Lula. Dom Angélico é um desses que fez a carta e assinou. Dom Edson Tasqueto, de São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, que cuida dos índios, supostamente cuida dos índios, está lá ele lá, comunista, que assina essa ideologia maldita do capeta. Está aqui Dom Erwin Krautler, bispo emérito do Xingu, aquele mesmo que diz que padre tem que ser casado, que tem que acabar com o celibato. Ele estava lá no centro da Amazônia também. Ele que diz que nunca batizou um índio e também nunca vai batizar, né? Essa frase é atribuída a ele nunca negou essa frase, é outro comunista também. Dom Irmão, esse aqui, rapaz, esse até em cima de caminhão da CUT, ele já fez graça. Eu estou aqui representando a Arquidiocese de Belo Horizonte, todas as forças vivas das nossas comunidades. Esse aqui é mais comunista, ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito amigo de Dom Valmor, presidente da CNBB. Eu acho que é uma grande ameaça o crescimento de segmentos conservadores e reacionários. Dom Mol cuida das comunicações da CNBB. Reza a lenda que ele foi que escreveu isso aqui com outras mãos, não é mesmo, Dom Mol? Dom Mol, hein? Quem não te conhece, te compra. Dom Leonardo Steiner, de Manaus, né? O bispo de Manaus, ex-secretário-geral da CNBB. Esse aqui, meu filho, é assim, ele é amigo pessoal do Casaldáliga, que é outro bispo comunista lá da prelazia de São Félix do Araguaia. Dom Steiner foi o antigo secretário-geral da CNBB, que eu fiz um documentário sobre ele aqui no meu canal. Então, se você quiser saber, procura aí Dom Leonardo Steiner, você vai saber. E dizem alguns informantes meus, porque eu tenho informantes na CNBB, que tal de Daniel Seidel, né? Foi um dos caras que escreveu. É bem possível, porque Daniel Seidel é um elo do PT com a CNBB.
Ele foi candidato aí pelo PT, estava lá na renovação do Pacto das Catacumbas, na renovação lá no Sino da Amazônia. Ele é um outro cara também que é outro petista também da teologia da libertação. É um cara que fica mais apaisando, mas parece que ajudou nessa história. Mas é o seguinte, essa carta desses bispos rebeldes, ela sinaliza uma falta de unidade na CNBB. Parece mesmo que esses bispos estão mostrando que não tem unidade na CNBB. Eles falam na carta deles, não, nós estamos aqui prezando pela unidade, estamos em plena unidade com a CNBB. Bom, se estivessem em plena unidade com a CNBB, com os bispos do Brasil, vocês não vazariam esta carta logo antes do Conselho Permanente, a reunião do Conselho Permanente da CNBB. Vocês, 152 bispos, Dom Cláudio Rumes, Dom Moll, Dom Erwin Krautler, Dom Leonardo Steiner, Dom Taveira e esses outros que eu citei, e os outros 150 e alguma coisa, vocês estão rompendo com a unidade que vocês dizem ter. Vocês vão criar o quê? Uma CNBB paralela? É isso? Vocês não estão respeitando unidade nenhuma. Vocês certamente vazaram essa carta, não foi? Quem que vazou a carta? Vazou a carta para a Mônica Bergamo, que é campeã de receber notícias desse tipo. Vocês estão sinalizando um rompimento. Para que tem a CNBB se vocês criaram um conselho comunista paralelo? Por que vocês não abandonam a Igreja Católica e fundam uma igreja de vocês? Não fiquem enchendo o saco aqui, porque é o seguinte, vocês nunca conseguem implementar o comunismo, né? Nunca mesmo. Mas vocês conseguem transformar a vida daquele lugar onde não tem o comunismo num inferno. É isso que vocês fazem. Vocês não promovem a salvação das almas, não dão os sacramentos, não governam a diocese, fazem político o dia inteiro, vocês estão jogando o jogo do capeta. É isso. Pensando só aqui na cidade dos homens e não na cidade de Deus. Vocês têm a cabeça virada, senhores bispos. Vocês estão com a cabeça no inferno e não no céu. Como é que vocês vão levar a pessoa para o céu desse jeito? Aliás, eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, né? É assim, vocês estão fazendo aquilo que foi chamado por um grande católico de baldeação ideológica. Estão tentando usurpar a igreja para enfiar a ideologia no meio e confundir o povo. É isso que vocês estão fazendo. Então mande um e-mail para o núncio Dom Giovanni Daniello, está aqui o e-mail, nunaposte@solar.com.br, e dê as suas impressões sobre o que o representante do Papa aqui no Brasil deveria fazer com esses bispos. Com esses 152 bispos, essas criancinhas choronas. E aí, no devido tempo, vocês devem estar se perguntando sobre a lista, eu vou dizer quem são os bispos. Mas enquanto esses covardes não saírem da toca e não anunciarem a que vieram, não dizerem quem são, porque eu tenho a lista, nós vamos continuar quietos e vamos contar com a covardia de vocês, tá? Mas nós sabemos de tudo. Fiquem tranquilos, meus queridos, nós estamos de olho. E se você está se perguntando sobre o filme Eles Estão no Meio de Nós, que conta a história da teologia da libertação, mostra os seus erros, inclusive dará caminhos para isso, o filme que eu estou produzindo com a Viviane Principal, é um filme que vai ser um estouro. Fique tranquilo que o filme está indo muito bem, nós estamos produzindo, estamos numa fase avançada e em breve nós daremos uma data para vocês de lançamento conforme as coisas estiverem andando. Está ficando lindo, forte, poderoso e esperamos que faça muito bem às almas e que fustigue algumas alminhas vermelhas. Forte abraço para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar esse vídeo para o seu pároco, para o seu bispo e para o seu amigo comunista. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que o companhia e tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Tá aí, né? A gente vê aí que todo mundo puxa
né, o seu lado político, o seu viés de ideologia, né, a brasa para sua sardinha, né? Quem defende esse partido que mata é quem é a favor do aborto, quem é a favor de, né, ter uma pessoa igual do seu lado, né? A gente tem falado até em gestos, né? Eles são a favor dessas minorias. Só que essas minorias, gente, não é questão de você bonzinho. A Bíblia condena, né? Matar, fugir de relações iguais à natureza, né? Isso tudo é contrário. E eles se abraçam a isso porque eles vivem e acreditam neste pecado, tá? Mas o que diz até Martin Luther King, apesar de ser protestante, deixa aquela frase, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos inocentes. 150 bispos fizeram. É mais ou menos isso, Gilson? É o silêncio dos bons. Dos bons, isso. Dos bons. Obrigado, Gilson. Os bons se calam. 150 maus bispos trazem o seu comentário, assinam uma carta, né, comunista, e os outros 300, 400 e tantos ficam quietos. Mas tivemos até uma carta de 200 padres, né? 200 sacerdotes, né, Eugênio? Que trazem a sua opinião e são contrários a esse comunismo. Né? Nós damos os parabéns pro Bernardo Kirchner, a coragem dele de denunciar, fazer um programa ali denunciando, mostrando a verdade ali, que nem ele fala desse. Os outros também agissem, mas tem uns que não aceitam, mas ficam quietos. Essa é a realidade. E o Bernardo Kirchner é um paranaense lá de Londrina. Parabéns,